Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos do seu discípulo, Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre uma doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que se objetivava a combater o paganismo, que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que ademais trata-se de um fato da história que ninguém será possível apagar. O homem é chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la, tanto pior para os que não ousam abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho, acanhado dos interesses de seitas e castas. Além disso, essas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse trecho que foi tirado ao acaso fala de um grande missionário que foi Sócrates, que precedeu o Cristo para iniciar a falar da espiritualidade de uma forma singular, para abrir caminho para o Cristo. Todas as grandes almas que reencarnam na Terra reencarnam para transformar, para tirar pessoas do conforto, da zona de conforto. São pessoas que assumem responsabilidades perante a luz. São pessoas que correm riscos. São pessoas que não têm medo, pois elas estão com Deus. E sua mensagem chegará de uma forma ou de outra, pois a luz e a verdade se fazem presentes na Terra através de energias e do verbo manifestado por seres de altíssima luz. Na Índia das castas, na Índia desigual, na Índia dogmática, na Índia tão dura no setor material de infraestrutura para milhões de seres, renasce no solo Satya Sai Baba, um ser que vem falar de amor, que vem ajudar seus filhos a encararem suas missões, a encararem suas encarnações com dignidade, fé, amor e uma caridade sem precedentes,
que não pede nada em troca, está sempre disponível. É lindo de ver os indianos e os devotos, não só de Sai Baba, mas os outros gurus do Oriente, que fazem com tanta devoção o seu trabalho na caridade e nos ensinam, nós que somos do Ocidente, que a fé é algo que move. E não importa onde você esteja ou qual encarnação você está. O importante é louvar a Deus através de cantos devocionais, através de um altar em casa, decorado com flores singelas, mesmo que essa pessoa tenha pouquíssimo. Mas a fé é algo que não será tirado dela. E isso é louvável, não só na Índia, mas em tantos países. E seres como Satya Sai Baba estimulam essas pessoas a acreditarem cada vez mais em Deus, na luz, e a se melhorarem através da espiritualidade. Que vocês entendam cada dia mais que é através do seu espírito que você evoluirá. Não é através da matéria. Você é um corpo astral, um espírito que anima o seu corpo, um ser com princípio inteligente contínuo que anima esse corpo, que você possa aproveitar a oportunidade divina de aqui estar, no lugar onde você nasceu, onde você mora, viajando para onde quer que você tenha que chegar, mas que você saiba que é cuidando do seu espírito, estimulada e estimulado por avatares como Cristo, como Gautama, como Sai Baba, e seres espirituais de altíssimo nível, como as entidades espirituais, que querem somente a sua felicidade, a sua alegria, como eles já o são. Somos um.